Você acha que as estrelas de Hollywood encarnam a perfeição absoluta? Desengane-se. Por trás do glamour e dos holofotes, escondem-se segredos corporais surpreendentes. Hoje, revelamos 10 celebridades que transformaram suas diferenças físicas em verdadeiras forças. Prepare-se. Número 10. Megan Fox, o polegar de assassina. Começamos este ranking com uma das mulheres sistematicamente citadas entre as mais belas do mundo. Megan Fox, a inesquecível estrela da franquia Transformers, parece à primeira vista não ter absolutamente nenhum defeito. No entanto, se você observar suas mãos com atenção em um close-up, notará uma particularidade anatômica incomum. Megan nasceu com uma condição genética específica chamada braquidactilia, tipo D. Concretamente, o que isso significa? Seu polegar é sensivelmente mais curto e mais largo que o normal, com uma unha muito reduzida, quase achatada. Na internet, seus fãs e alguns detratores apelidaram essa característica de polegar de assassina, uma alusão sombria ao seu papel de predadora no filme cult Garota Infernal, Jennifer's Body. Durante muitos anos, esse detalhe foi fonte de complexo, ou pelo menos de gestão midiática. Era sistematicamente retocado em suas fotos de moda de luxo, e no cinema, a produção frequentemente recorria a dublês de mãos para cenas de manipulação de objetos. Mas hoje, a era da dissimulação terminou. Megan Fox assume totalmente essa diferença. Ela explica com humor que é simplesmente uma parte de si mesma. Ela prova assim que se pode ser um ícone mundial de beleza, um símbolo sexual planetário, mesmo carregando uma imperfeição genética visível. É a prova definitiva de que a perfeição absoluta, tal como definida pelos manuais de biologia, não existe, nem mesmo entre as maiores estrelas da colina de Hollywood. Seu polegar tornou-se, para muitos, um símbolo de sua humanidade por trás da máscara da celebridade. Número 9. Joaquin Phoenix, a marca de nascença. Passemos agora a um dos atores mais intensos e respeitados de sua geração. Joaquin Phoenix possui uma característica facial que muitos espectadores notaram sem sempre saber identificar. Uma cicatriz vertical muito marcada situada entre o nariz e o lábio superior, no nível do filtro labial. Durante muito tempo, o boato público dizia que se tratava da marca de uma cirurgia reparadora de lábio leporino. A realidade, porém, é bem mais singular. Trata-se, na verdade, de uma forma rara chamada fenda labial microforma. Joaquin nasceu com esta marca já cicatrizada em útero. Sua mãe conta, inclusive, uma anedota mística. Ela teria sentido uma dor viva e repentina durante a gravidez, como se a criança recebesse uma marca interna, um selo antes mesmo de vir ao mundo. Ao contrário de muitas estrelas que teriam recorrido imediatamente à cirurgia plástica para suavizar o rosto, Joaquin Phoenix nunca tentou escondê-la ou corrigi-la. Pelo contrário, esta cicatriz parece enfatizar a dualidade de sua atuação. Ela adiciona uma profundidade instintiva e um mistério ao seu rosto, tornando suas interpretações, como a magistral do Coringa ou a de Cômodo em Gladiador, ainda mais orgânicas, atormentadas e memoráveis. Para ele, não é um handicap nem um defeito. É simplesmente uma parte integrante de sua identidade visual, um traço de caráter gravado em sua carne que ele carrega com um orgulho discreto, mas absoluto. Número 8. Daryl Hannah, o segredo da mão esquerda. A atriz icônica de Kill Bill, Blade Runner e Splash, Daryl Hannah, hipnotizou o público por décadas com sua silhueta de sereia e seu olhar azul. Mas você já notou que ela parece frequentemente posicionar sua mão esquerda de maneira particular, ou que a esconde nas dobras de suas roupas? Aos 3 anos de idade, a pequena Daryl foi vítima de um acidente doméstico traumático no elevador da casa de sua avó. Seu dedo indicador esquerdo
ficou tragicamente preso no mecanismo da porta, o que resultou na amputação irremediável de 2 falanges. Em seus filmes, este detalhe é quase invisível para o espectador desavisado. Daryl Hannah desenvolveu um domínio impressionante para esconder essa ausência. Ela frequentemente usa luvas, como em seu papel da enfermeira assassina Elle Driver, próteses discretas de silicone, ou posiciona suas mãos estrategicamente para que a câmera nunca capture o dedo ausente. No entanto, em sua vida privada, e especialmente em sua luta incansável pela proteção do meio ambiente, ela não esconde mais nada. Essa resiliência é um testemunho poderoso de sua força de caráter. Apesar desse trauma físico ocorrido na infância, ela nunca deixou que esse acidente limitasse seus sonhos de se tornar uma das maiores atrizes de Hollywood, um meio obcecado pela integridade física total. Hoje, ela carrega essa cicatriz como o símbolo de uma vida vivida plenamente, longe dos artifícios da perfeição cinematográfica. Número 7. Steven Tyler, o preço do rock and roll. O carismático líder do grupo Aerosmith, Steven Tyler, é conhecido por sua energia elétrica e suas acrobacias vocais. Mas essa energia cênica, mantida por mais de 50 anos, teve um custo físico terrível, escondido sob seus trajes extravagantes. Durante anos, os fãs mais observadores notaram que seus pés apresentavam deformidades graves, quase chocantes. Tyler sofre de um neuroma de Morton, combinado com uma grande deformação óssea. Concretamente, o neuroma de Morton é uma condição extremamente dolorosa, onde os nervos situados entre os metatarsos engrossam, causando uma sensação de queimação permanente, como se estivesse caminhando sobre brasas ou esferas de aço. Seus dedos do pé literalmente se cruzaram e desviaram com o tempo. A causa? Décadas de performances explosivas em sapatos de palco extremamente apertados, botas de salto instáveis e movimentos de dança frenéticos que esmagaram a estrutura de seus pés. Apesar de várias cirurgias pesadas e períodos de reabilitação penosos, a dor permaneceu uma companheira constante, obrigando-o inclusive a interromper algumas turnês mundiais para se tratar. É o lado sombrio da glória, o sacrifício literal do corpo pela arte e pelo espetáculo. Steven Tyler continua a subir ao palco com uma paixão intacta, mas hoje ele é o primeiro a conscientizar os jovens artistas sobre a importância crucial de cuidar da saúde física, pois o corpo acaba sempre apresentando a conta. Número 6. Tilda Swinton, a marca da bruxa. Tilda Swinton é uma atriz à parte no cenário hollywoodiano. Com sua beleza etérea, quase extraterrestre, ela parece vir de outra dimensão. Ela possui uma particularidade física que ela mesma chama, com muito humor e malícia, de sua marca de bruxa. Tilda nasceu com o que a medicina chama de um terceiro mamilo, ou mamilo supranumerário. Enquanto muitas pessoas nascidas com essa anomalia teriam buscado discrição ou recorrido à cirurgia para removê-lo na adolescência, a atriz de Doutor Estranho e Suspiria sempre o celebrou. Quando criança, ela o usava até para assustar seus colegas de escola ou para afirmar seu lado misterioso e singular. Ela contava histórias fantásticas sobre a origem dessa marca, reforçando já ali sua aura de contadora de histórias. Para Tilda Swinton, esse traço físico é o símbolo máximo de sua recusa categórica em se conformar aos padrões de beleza clássicos e assépticos. Ela rejeita a normalização dos corpos. Ela prova com elegância que o que a sociedade ou a medicina chamam de anomalia pode se tornar, se for aceito, uma assinatura artística única. Em um mundo onde todos buscam se parecer, Tilda Swinton carrega sua marca como uma medalha de honra, lembrando-nos que a estranheza é a forma mais alta de beleza. Número 5. Carolina Kurkova, o anjo sem umbigo.
Imagine por um segundo ser uma das modelos mais famosas do planeta, desfilando para a prestigiada marca Victoria's Secret e estampando a capa de todas as revistas de moda, enquanto lhe falta uma parte do corpo que absolutamente todos nós possuímos: um umbigo. Karolina Kurkova possui, de fato, um abdômen perfeitamente liso no lugar onde deveria estar essa cicatriz de nascimento. Isso não é o resultado de uma experiência futurista ou de uma escolha estética radical, mas a consequência direta de uma cirurgia pesada e urgente, sofrida durante sua infância para tratar uma hérnia umbilical. A operação foi tão complexa que deixou uma zona plana, sem a habitual depressão umbilical. Durante anos, a indústria da moda entrou em pânico diante dessa ausência. As revistas adicionavam sistematicamente um umbigo artificial em suas fotos via Photoshop, para não chocar ou perturbar o público. No entanto, durante os desfiles ao vivo, a verdade era inevitavelmente visível sob os refletores. Karolina acabou quebrando o tabu e a hipocrisia dos retoques ao declarar abertamente: "O que te torna diferente é precisamente o que te torna especial." Ela transformou uma cicatriz de sobrevivência médica em um símbolo mundial de elegância e força feminina. Ela mostrou ao mundo inteiro que um defeito de nascimento não impede em nada de atingir o topo da pirâmide da beleza. Número 4. David Bowie. O olhar eterno, o lendário. David Bowie era mundialmente famoso por seus olhos de cores diferentes, um traço que acrescentava à sua aura de camaleão vindo de outro lugar. Muitas pessoas pensavam que se tratava de heterocromia congênita, como nos huskies, mas a verdade está muito mais enraizada na realidade bruta da juventude. Bowie sofria na realidade de uma anisocoria permanente. A história remonta a 1962. Durante uma briga de adolescentes pelos belos olhos de uma garota, seu amigo de infância, George Underwood, lhe deu um soco violento no rosto. O choque danificou de forma irreversível os músculos da íris e os nervos de seu olho esquerdo. Resultado: sua pupila permaneceu dilatada para sempre, não reagindo mais à luz. Isso dava a ilusão visual impressionante de que um olho era escuro e profundo, enquanto o outro permanecia claro. Em vez de ver isso como uma deficiência visual ou estética, Bowie teve a genialidade de torná-lo o elemento central de sua imagem icônica. Esse olhar descentralizado, quase hipnótico, contribuiu para criar o mito de Ziggy Stardust e de Aladdin Sane. Ele chegou a agradecer calorosamente seu amigo George Underwood mais tarde na vida, pois aquele soco lhe deu involuntariamente o olhar mais emblemático da história da música rock. O que poderia ter sido uma ferida de rua tornou-se uma assinatura visual lendária. Número 3. Andy Garcia, o gêmeo fantasma, o carismático ator de O Poderoso Chefão, 13 e 11 Homens e um Segredo, esconde uma história de nascimento absolutamente fascinante, digna de um roteiro de realismo mágico ou ficção científica. Andy Garcia nasceu com uma condição médica raríssima, um gêmeo parasita, também chamado de fetus in feto. Trata-se de uma anomalia do desenvolvimento embrionário, onde um feto não se desenvolve completamente e permanece fundido ao corpo de seu gêmeo mais robusto. No caso de Andy Garcia, esse gêmeo não desenvolvido estava preso ao seu ombro. Pouco depois de seu nascimento, os cirurgiões tiveram que realizar uma operação delicada e complexa para remover essa massa orgânica, deixando para trás uma cicatriz importante em seu ombro. Durante toda a sua carreira, Andy Garcia foi extremamente discreto sobre este assunto, recusando-se a torná-lo um argumento de venda ou uma curiosidade de circo, temendo com razão que Hollywood o rotulasse de maneira grotesca. Esta história é um lembrete poderoso de que certos segredos de nascimento são carregados em silêncio ao longo de uma vida.
A força de um homem e seu carisma não são diminuídos pelos mistérios biológicos de sua origem. Esta cicatriz, que ele nunca mostra na tela, é a testemunha de uma luta pela vida que começou desde seus primeiros instantes no útero materno, forjando talvez, inconscientemente, a resiliência e a calma olímpica que caracterizam sua atuação como ator. Número 2. Michael Berryman, o rosto do horror e da coragem. Se você é fã de cinema de gênero, certamente foi marcado pelo rosto de Michael Berryman no clássico Quadrilha de Sádicos, The Hills Have Eyes, de Wes Craven. Michael não se parece com nenhum outro ator no mundo. Ele nasceu com uma doença genética rara, chamada displasia ectodérmica hipidrótica. Esta condição afeta severamente o desenvolvimento dos tecidos derivados da ectoderme, o que significa que ele nasceu sem cabelos, sem unhas, sem dentes e sem glândulas sudoríparas. Em vez de sucumbir à depressão ou se deixar marginalizar por uma sociedade cruel com a diferença física, Michael tomou uma decisão radical e corajosa. Lançou-se no cinema. Sua aparência assimétrica e singular tornou-se seu maior trunfo. Sem precisar de próteses de maquiagem desconfortáveis ou efeitos especiais caros, ele trazia aos filmes de terror e ficção científica uma autenticidade e uma presença que ninguém podia igualar. Mas o mais fascinante continua sendo o homem por trás dos papéis de monstros. Na vida real, Michael Berryman é conhecido por ser uma pessoa de uma doçura extrema, de grande cultura e uma fonte de inspiração imensa para equaziar a comunidade de pessoas com deficiência. Ele provou com brio que o mundo considera à primeira vista como um defeito impeditivo pode ser transmutado em uma carreira internacional florescente. Ele transformou sua condição médica em uma forma de arte pura, desafiando os preconceitos a cada aparição na tela. Número 1. Rocky Dennis, Além da Máscara. A história de Roy Elish. Rocky. Dennis é, sem dúvida, a mais emocionante e exemplar desta lista. Acometido por displasia crânio-diafisária, uma doença óssea extremamente rara, frequentemente chamada de lyonite, que provoca um acúmulo anormal de cálcio no crânio, Rocky viveu uma vida de desafios constantes. Sob o efeito da doença, seu rosto dobrou de volume, sofrendo deformações extremas, mas sua mente permaneceu de uma clareza e um brilho excepcionais. Sua vida foi imortalizada no cinema no filme Marcas do Destino, Mask, onde é interpretado por Eric Stoltz ao lado de Cher. Rocky recusava categoricamente ser tratado como uma vítima ou uma curiosidade médica. Ele enfrentava o olhar dos outros com uma resposta pronta e uma dignidade desarmante. Ele costumava dizer esta frase que se tornou célebre: "Se o meu rosto te incomoda, você pode se mexer ou desviar os olhos. Eu não posso mudar de rosto. E eu não quero." Apesar das zombarias incessantes, das dores físicas crônicas e das previsões médicas sombrias que lhe davam pouco tempo de vida, ele seguiu uma escolaridade normal e obteve seu diploma com honras. Ele provou pelo exemplo que a inteligência, a gentileza e a força de alma nunca são definidas pelo envelope físico, por mais atípico que seja. Rocky Dennis faleceu aos 16 anos, mas seu legado de coragem continua a ressoar pelo mundo como o lembrete definitivo de que a verdadeira beleza não se situa na simetria dos traços, mas na grandeza do coração. Número 11. Momento de casos imprevistos. Em um mundo de conformidade, Sarah e Mark nasceram com particularidades genéticas raríssimas que transformaram seus destinos. Sarah, acometida por uma forma extrema de gigantomastia desde a adolescência, teve que aprender a carregar seu corpo com uma resiliência incrível. Mark, por sua vez, nasceu com uma hipertrofia facial única, uma anomalia congênita que desafia qualquer explicação médica. Em vez de sofrer com os olhares,
Eles escolheram educar o público sobre a diversidade humana. Essas condições excepcionais, embora difíceis, testemunham a complexidade fascinante da natureza e a coragem necessária para viver de forma diferente. Essas celebridades nos lembram que nossas diferenças não são limites, mas assinaturas únicas. Trata-se de uma cicatriz, de uma doença genética ou de um acidente. É a aceitação de si que cria o verdadeiro ícone. E você, qual particularidade mais te surpreendeu?